Nós nessa manhã estamos falando de adoração. Nós estamos falando de render graça, louvor, honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na canção que foi cantada agora, ministrada agora, foi dito que toda a criação louva o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Imaginasse um dia ensolarado e uma natureza em que há uma cachoeira caindo, e aquelas gotículas de água naquela bela cachoeira, elas começam a regar as folhas, as flores, e existem animais indo até essa cachoeira, nesse ribeiro de águas, e eles bebem daquela água, daquele manancial. Eu quero que você imagine flores, frutos, animais passando por aquele local, pássaros gorjeando ou cantando, piando. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que toda a natureza presta honra e culto ao Senhor. E isso acontece quando nós cumprimos o nosso propósito. Ei, a natureza, por mais simples que ela pareça, ela revela a glória, a majestade e o poder criador do Senhor. E você nessa manhã é chamado para entrar em sinergia com a criação do seu Deus. Ei, e você pode me perguntar: como, pastor Underline, eu louvo ao meu Deus? Como eu posso prestar culto? Preste culto sendo aquilo que Deus chamou você para ser. Você está sendo chamado para ser um filho amado. Assim como a cachoeira, ela foi chamada para fazer com que a sua exuberância naquela queda d'água, ela traga vida para as plantas, para as flores, para os frutos e para os animais. Você nessa manhã é chamado para adorar ao Senhor no seu propósito. Você é chamada para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, rompendo os grilhões do pecado, rompendo os grilhões do medo. Você é chamado para adorar ao Senhor na essência da sua santidade, amando a sua família, amando o seu cônjuge, amando a sua esposa, amando os seus filhos. Ei, você é chamado para adorar ao Senhor enquanto você está no seu local de trabalho, e você é o melhor funcionário que foi chamado por aquela empresa. Você é chamado para adorar ao Senhor no seu dia a dia, quando você acorda e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Ei, você não adora o Senhor apenas aqui nessa igreja, você adora o Senhor lá fora, porque tudo que existe louva ao Senhor, a natureza exalta ao Senhor. Então nessa manhã eu quero te estimular a dizer comigo: Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade, eu te adoro por aquilo que eu sou, eu te adoro por aquilo que o Senhor me fez. E eu te adoro, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda fará na minha vida. Que a minha vida seja uma expressão de adoração. Que a minha família seja uma expressão de adoração. Que tudo que eu fizer louve ao nome do Senhor. Você é chamado para adorar, você é chamado para glorificar, você é chamado para honrar o nome do Senhor. Então exalte o nome dele nessa manhã. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Glória a Deus. Cadê aí, irmão?
Agora não preciso nem mais dizer que eu amo vocês, já está estampado na camisa, né? Mas eu gosto de dizer, eu amo vocês, porque o amor do Senhor, Ele nos constrange. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 10. Glória a Deus. A partir do versículo 11. João, capítulo 10, versículo 11. Bota ou a NVI ou a NVT, por gentileza, se for possível. Almeida Revista Corrigida é uma versão muito rebuscada para mim. Eu, quando só tinha Almeida Revista Corrigida, né, no meu antigo ministério, que lá é adotada a revista Almeida Revista Corrigida, eu ia ler João, não entendia. É uma linguagem tão rebuscada, né? Equivalência dinâmica, equivalência formal. Eu gosto muito da NVT ou da NVI. Diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Pode passar. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas, preste atenção, irmãos. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aleluia. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Pode passar. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Até aí. Pai, nessa manhã nós te adoramos na beleza da tua santidade, te agradecemos por esse dia de primícias, por essa manhã de domingo em que nós estamos aqui ou acompanhando o Senhor pelas redes sociais. E queremos te pedir que a tua palavra, ela nos console, nos edifique e nos exorte. Que nós sejamos alcançados, Pai, pelo teu sobrenatural. Que nós possamos andar, Senhor, nessa semana em poder, autoridade, em graça e proteção pelo teu Espírito. Que nós tenhamos sonhos, visões e que esses sonhos e essas visões, elas se concretizem nas nossas vidas em nome de Jesus. Tome seu assento, irmãos. O versículo que nós lemos, que eu pedi para prestar atenção, versículo 16, diz que tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus, quando estava falando isso, ele estava falando para os seus discípulos, para os judeus, para um povo escolhido, para aqueles que foram chamados como o povo dele, para trazer luz às nações daquele tempo. Só que esse povo era um povo disperso, era um povo que não adorava o Senhor, era um povo que se rebelava, adorava outros deuses. E a promessa foi feita há muito tempo para Abraão, dizendo assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão, ele creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça, porque a fé, ela nos justifica. A salvação, ela vem pela graça e pela fé que nos justificam diante de Deus. E nesse versículo de número 16... Jesus estava falando 3 coisas muito importantes. A primeira delas, a missão para a qual ele veio, que ele veio para dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele veio para dar vida e vida em abundância, como diz lá no versículo 10, que a gente não leu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele mostrou como
ele faria isso para nos dar vida, que seria através do seu sacrifício, e não um sacrifício obrigatório, não um sacrifício coercitivo, mas ele diz: eu entrego voluntariamente a minha vida. Isso significa, irmãos, que ele pagou um preço por nós, e ele diz que desde esse momento as ovelhas ouviriam a sua voz. Ele disse a sua missão, ele disse como ele cumpriria, e ele disse o resultado dessa missão. Ele disse essas 3 coisas fundamentais nesse texto. E ele falou que o resultado dela seria que elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Nós somos ovelhas de Cristo, lavadas e remidas pelo seu sangue, compradas por um alto preço, um preço de sangue. Mas nós hoje fazemos parte de um grande rebanho chamado de filhos de Deus, como Ezequias falou na canção: sacerdócio real, nação eleita, povo santo. Ei, esse sacrifício de Jesus foi para nos dar vida e vida em abundância. Você é chamado, irmãos, para dar vida aos outros através da vida que Jesus deu para você. E quando eu disse nesse versículo 16 para prestar atenção, é porque esse texto, inicialmente, ele não era para nós. Essa salvação não era para nós. Abra, por gentileza, Ezequiel capítulo 34, também a partir do versículo 11. A gente leu João 10 a partir do versículo 11. E vamos ler Ezequiel capítulo 34, também a partir do versículo 11. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Pode passar. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Oh, glória! Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Observem que João capítulo 10, a partir do versículo 11, é o cumprimento dessa palavra que foi feita por Ezequiel, irmãos, muitos e muitos anos antes, 500 anos antes dessa palavra de Jesus se cumprir. Ezequiel já estava profetizando que o próprio Senhor, ele tomaria e chamaria de volta as ovelhas perdidas. Esse texto, ele tem uma dupla motivação. A primeira delas, profetizar para o povo de Israel que o nosso Deus, o nosso pastor, buscaria as ovelhas dispersas do povo de Israel. Porque o que acontecia nessa época, irmãos, contextualizando? O povo de Israel pecou, se afastou de Deus, e reiteradamente o amor do Senhor as atraía, dizendo: ei, se convertam, quebrantem o seu coração, voltem para mim, sejam as minhas ovelhas, sejam a minha esposa. Por várias metáforas, Deus ele estava dizendo que queria comunhão com o povo de Israel. Mas reiteradamente aquele povo pecava, aquele povo se desviava, aquele povo se voltava para outros ídolos, e o Senhor falava: eu não deixarei que vocês fiquem sofrendo, eu vos trarei de volta para o meu amor. Então, nesse contexto, o povo de Israel estava na Babilônia. As outras 10 tribos, que era a tribo do norte,
Elas já estavam dispersas há mais de 200 anos antes, porque elas foram levadas pelo rei da Síria para uma terra distante, que depois foi conquistada por Nabucodonosor. E na terra que foi prometida para o povo de Israel, foi colocado um povo distante. Ei, meus irmãos, com isso eu tiro alguns ensinamentos. Quando você está distante do Senhor, quando você está disperso, quando você está longe do propósito para o qual o Senhor te chamou para ser, o inimigo ele coloca outras pessoas no lugar que você deveria ocupar. O lugar de proeminência, o lugar de bênção, o lugar de poder, o lugar de autoridade que cabe a você. A sua terra de autoridade, ela é ocupada muitas vezes pelos nossos inimigos, quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Mas nessa manhã, o Senhor ele nos diz que Ele tira Israel com mão forte do cativeiro. Ei, você é o Israel de Deus. Deus tira você e eu de um cativeiro e volta de volta para a terra que foi prometida. Quando nós somos ovelhas de Deus, quando nós nos colocamos debaixo do rebanho do Senhor, Deus expulsa os inimigos que estão ocupando o nosso lugar. Deus manda embora com mão forte os ocupadores, aqueles roubadores, migradores, seja o que for, irmãos, que estiver ocupando o seu lugar de proeminência, o seu lugar de autoridade, o seu lugar de destaque. O sacrifício de Jesus, ele nos diz que o bom pastor está nos dando um lugar de proeminência nessa manhã. Ei, os inimigos que estão ocupando o seu lugar, no seu local de trabalho, ou na sua mente, na sua tranquilidade, no seu coração, eles estão sendo expulsos pelo bom pastor. Sabe, quando Davi estava pastoreando as ovelhas, chegava o lobo, chegava o leão e o urso. Isso representa os inimigos. Isso pode representar a depressão, pode representar a fadiga, pode representar a ansiedade, crise do pânico, pode representar, sabe, irmãos, a falência. Esses lobos que vêm diante do rebanho do Senhor. E pode vir sobre a sua vida. Eu quero declarar que o bom pastor, ele expulsará esses inimigos, ele estraçalhará o leão e o urso, ele não deixará com que esses inimigos cheguem até você. Obrigado, amor. Quem foi que começou a bater? Muito obrigado, pastor Ezequias. E eu disse que esse texto ele tem duas validades. A primeira delas era literal. Era para o povo de Israel, que estava, como eu falei, há quase 50 anos, quando Ezequiel contou essa profecia. Já estavam na Babilônia, cativeiros. As 10 tribos do norte já estavam há mais de 200 anos espalhadas por todo o local. E naquela terra, que era a terra do povo de Israel, estava destruída, estava desolada, estava, sabe, irmãos, sendo ocupada por inimigos. Mas Deus, Ele nunca deixa que o seu povo pereça completamente. Porque Ele diz, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E Ele diz no versículo 13, vou tirá-las dos povos, e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Deus estava dizendo que Ele iria trazer novamente o povo disperso. Isso aconteceu com o decreto de Ciro. 70 anos depois do cativeiro, Ciro autorizou o povo a voltar para a terra, e eles voltaram para uma terra destruída, desolada, onde o templo do Senhor, que foi criado por Salomão, havia sido queimado, as pedras haviam sido derrubadas, e eles precisavam reconstruir. E o outro aspecto desse texto diz respeito não a Israel, mas diz respeito a mim e a você. Porque Jesus, ele disse naquele texto, como eu li para vocês, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco.
Quando Deus estava falando em Ezequiel 34, ele já estava profetizando sobre a minha e a sua vida. Que um dia éramos esses inimigos. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Nós nos opunhamos ao Senhor e Criador. Nós estávamos como escravos do pecado, lançados num mar de iniquidade, de transgressão, de blasfêmias. Mas Deus disse que Ele conheceria outras ovelhas que não eram do aprisco de Israel. Essa ovelha, irmão, sou eu e você. Que Jesus, quando estava lá, irmãos, sendo as suas costas laceradas, recebendo uma coroa de espinhos, ele olhava 2023 anos depois e olhava para mim e para você dizendo: vale a pena morrer por essa ovelha, vale a pena morrer pelo meu filho, aleluia. E quando ele diz que congregarei dos diversos países e as introduzirei na terra, isso já não é literal, porque nós estamos aqui no Brasil, nós não precisamos ir para Israel, mas Deus estava dizendo que Ele estava nos tirando de uma terra de escravidão, de uma terra de sequidão, de uma terra de insegurança e nos transportando para uma nova terra. Nós não somos mais dessa terra física, ou melhor, nós somos, mas nós temos a partir de agora uma dupla cidadania. Nós temos a cidadania, a chancela, o passaporte celestial. E esse passaporte é como uma identidade VIP, irmãos. Eu já falei isso em uma outra pregação, que te dá acesso. Sabe quando você tem muito dinheiro e você... Isso não acontece comigo, porque eu não sou desses, né? Em nome de Jesus ainda não, mas você... Mas quando você tem aqueles cartão black que você chega no aeroporto e já te encaminham para uma salinha VIP ali, você já toma, né, um cappuccino, né, já fica... Eu recebo em nome de Jesus aqui, quantos mais recebem? Muitas viagens internacionais, mas esse não é o meu caso ainda. Mas você chega, irmãos, com aquela identidade, ou com aquele passaporte, ou com aquela autorização, você tem acesso e chancela para beber e comer do melhor daquele lugar. Essa é a identidade de filho de Deus. Com a identidade de filho de Deus, nós somos transportados do reino da escravidão, do reino da escassez, do reino da falta, para um lugar VIP de filhos amados de Deus. E com esse título de filhos amados, nós temos acesso, irmãos, a todas as bênçãos celestiais, como diz lá em Efésios, no capítulo 2. Porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E com Ele, nós estamos tendo acesso às bênçãos celestiais. Esse apacentá-la-eis nos montes de Israel, significa que nós, como novo Israel de Deus, nós temos acesso as coisas boas desse mundo. Você não precisa mais viver, né, com medo, com insegurança, com tristeza, achando que o que será da minha vida? Ei, Deus está no seu futuro, você crê nisso? E se Deus está no seu futuro, o seu futuro será um futuro de bênção, será um futuro de cuidado, será um futuro em que o Senhor cuidará de você, do início ao fim. Como diz o nosso bispo, né? Olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Sabe, nós somos chamados por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos ovelhas do seu pasto. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, diz o versículo 16 de Ezequiel 37. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. Aqui está dizendo, irmãos, sobre Deus, Ele cuidar de nós nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas tristezas, nas nossas inseguranças. Deus está dizendo que Ele vai nos buscar, nos sarar e cuidar de nós nos nossos problemas. Sabe,
Essa palavra é uma palavra que diz: uma vez que você é ovelha de Deus, uma vez que você é ovelha, uma vez que você foi comprado, lavado para o rebanho de Cristo, Ele vai cuidar das suas feridas. Ele vai cuidar daquilo que você não consegue fazer sozinho. Nessa manhã, o Senhor, Ele está dizendo que Ele cuida de você. E quando Ele fala sobre a gorda e a forte destruirei, Ele está falando que todo aquele que se exalta e tenta te humilhar por causa das suas debilidades, por causa daquilo que você não tem, ou por causa daquilo que você deixou de fazer, Deus nessa manhã está dizendo: eu, Deus justo, tratarei com justiça aqueles que fazem isso com o meu rebanho. Sabe, irmãos, para ter uma ovelha gorda, significa que ele está comendo a ração das outras, né? E ele está dizendo sobre aquele que se exalta sobre os outros. Essa ovelha que ele diz que destruirá, está dizendo sobre aquelas que não têm a empatia para com os outros, aquelas pessoas ou aqueles sistemas deste mundo que são opressores. Deus nessa manhã, com essa palavra do nosso bom pastor, Ele está dizendo que Ele está nos levando de volta para uma terra de cuidado, está nos levando de volta para uma terra de acesso, está nos levando de volta para uma terra de bênção, está cuidando das nossas feridas, está cuidando das nossas debilidades, e está dizendo para aqueles que nos oprimem, para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos injustiçam, que Ele é um justo juiz. Aleluia. Sabe, as religiões, elas dizem respeito às pessoas indo em busca do divino. Pode pegar todas as religiões do mundo aí, irmãos. O hinduísmo, por exemplo, né? Que é aquela religião da Índia, com mais de 2 milhões de deuses. Você observa que nessa religião são as pessoas que tentam alcançar o divino. São as pessoas que tentam agradar os deuses através de penitências, através de muitos sacrifícios. E é o Deus que encontra-se no seu trono todo poderoso, né? Ou está ali, né? Todo no seu templo. E as pessoas, elas se achegam tentando alcançar o favor daquele divino. Budismo, né, que na verdade é uma filosofia, não é bem uma religião, mas é o sacrifício do homem tentando alcançar o nirvana, né, o estado de completa paz ou estado de falta de necessidade. Todas as demais religiões, né, as religiões de matriz africana, você tenta se aproximar daquela divindade através de sacrifícios, e geralmente sacrifícios que não são muito, né, saudáveis para a saúde, cigarro, cachaça e por aí vai, né? Mas a religião cristã, enquanto todas as outras, elas dizem respeito às pessoas indo em busca do divino, buscando redenção e se esforçando para encontrar aquilo que lhes falta, na verdadeira religião, que significa religar, que é o cristianismo, é o próprio Deus se esforçando para resgatar sua criação perdida. Enquanto todas as outras religiões, é o próprio homem que tenta preencher o seu vazio. Enquanto as outras religiões, é o próprio homem tentando alcançar uma santidade ou uma divindade, ou agradecer, ou ver favor na divindade. No cristianismo, é o próprio Deus que faz carne e habita entre nós e limpa as nossas transgressões e nos dá um novo nome e cuida das nossas feridas e preenche o vazio da nossa alma. Essa é a religião verdadeira. É a religião em que o próprio Deus, Ele não nos deixa ficar no estado em que nós estávamos. Ele nos resgata, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos dá vida e vida em abundância. Oh, glória a Deus. Sabe, e nessa missão de encarnação do próprio Deus, eu vejo que Deus, Ele tem Jesus Cristo,
quando encarnou, o próprio Deus, ele encarnou, ele tinha 3 propósitos com cada uma das fases que ele passou para nos salvar. Repita comigo: encarnação. O segundo, morte. E o terceiro, ressurreição. Grave bem esses 3 termos. Primeiro, o plano de salvação do nosso pastor diz respeito a encarnar. E nesse processo da encarnação, Deus, ele nos traz comunhão. A Bíblia nos diz que nós éramos ovelhas perdidas, né? E eu não sei se vocês já viram, irmãos, uma reportagem de ovelhas quando elas não são cuidadas. As ovelhas, quando elas ficam muito tempo sem um pastor, sem a tosa, elas podem até morrer por causa do excesso de lã que cresce dentro no corpo delas. Ovelhas, quando elas não são cuidadas, né, o excesso de lã torna elas tão pesadas que elas não conseguem mais se locomover e às vezes morrem, né, por causa desse excesso ou por causa do calor. E nessa encarnação de Deus como bom pastor, ele nos traz comunhão. E essa comunhão significa nos aproximar do nosso bom pastor. Significa que nós estávamos perdidos, nós estávamos jogados, nós estávamos morrendo como essas ovelhas sem pastor. E Deus, ele nos chama de volta para ele. E existe Isaías 56, versículo 5, não precisa botar, eu vou ler por aqui, tá? Porque agora eu vou ler alguns versículos que dizem isso. O primeiro propósito de Deus na encarnação, no processo de salvação, na encarnação, nos traz comunhão. E Isaías 56, versículo 5 diz: eu lhes darei, dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior do que filhos e filhas. Irmãos, a gente na comunidade das nações já exalta tanto esse título de filho e filha, né? Porque a gente descobriu que nós não somos servos apenas de Deus. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas o amigo, ele sabe. O filho é o maior título que nós temos aqui na comunidade das nações. Filho e filha é o maior título que você pode ter aqui na comunidade e no reino espiritual. E é por isso, irmãos, que fazendo um parêntese aqui, né? Vou terminar o texto e faço esse parêntese. Isaías 56, versículo 5 diz: eu lhes darei dentro dos muros da minha casa. Isso fala de proteção novamente, né? Nós estamos protegidos pelo Senhor, um memorial e um nome muito maior do que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Deus estava dizendo para nós aqui nesse texto que existe uma bênção muito maior do que o de filho e filha. Não que o nome de filho e filha não seja importante, mas fazendo um esclarecimento disso, significa o seguinte: você é chamado de ovelha, né, e está lá no seu aprisco, só que o pastor não sabe qual é a ovelha X e qual é a ovelha Y. Nesse texto, filhos e filhas, estava falando de forma genérica. E eu, lembrando desse texto, eu me lembrei do Arthur uma vez, que meu filho mais novo, né? Que ele brigando comigo, ele falou assim: papai, isso aí é pra mim, tá? Eu falei: eu sei que é pra você, Arthur. Ele falou: não, porque direto você confunde o meu nome com o do Guilherme. Ele meio que brigou comigo. Eu não lembro muito bem o que ele estava falando, né? Mas ele estava me pedindo: papai, isso é para fazer para mim. E eu falei: eu sei que é para você, Arthur. Ele falou: não sei, né? Porque às vezes você confunde o meu nome e é verdade isso. Às vezes eu vou chamar o Guilherme, chamo Arthur. Às vezes eu vou chamar Arthur, chamo o Guilherme. Ainda mais quando eu estou na casa do meu pai, que ele tem os meus 2 irmãos. O nome dos meus irmãos é Thales e Tayla, dos meus irmãos mais novos, do meu pai. E aí, quando reúne, irmãos, eu confundo os nomes dos meus filhos. Eu falo assim: Guilherme, Arthur, Thales, Tayla. Eu quero chamar eu chamo o nome dos 3 últimos para depois acertar, né? E minha mãe fazia isso quando eu era criança comigo. Eu achava que minha mãe estava de brincadeira. Ela falava: não, minha mãe, não é possível que ela não sabe meu nome.
Não é possível que ela está errando, né? Eu nasci dela e ela está errando o meu nome. Tá? Para chamar Anderine, ela chamava Andeshuala e Anderlui. Para quem não sabe, esses são os nomes dos meus irmãos, né? Você fala rápido, pode até parecer que está falando em línguas, mistério, né? Andeshuala, Anderine, Anderlui, canta lá para trás. Mas eu falava, não é possível que minha mãe está errando o meu nome, cara. Eu ficava com raiva dela, porque ela errava o meu nome, né? Chamando os meus outros irmãos. Eu falava, não, minha mãe está querendo chamar a atenção. Não é possível. E quando eu leio esse texto, de que é um nome muito maior do que filho e filha, não significa que o nome de filho não é importante. Está dizendo que Deus, Ele nos dará um nome, e esse nome é permanente. Isso está dizendo, irmãos, que quando você é chamado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, você não é um filho qualquer, você não é uma filha qualquer, você é a filha, você é o filho, você é aquele que Deus conhece em detalhes, você é aquele que Deus sabe a hora de levantar, a hora de dormir, sabe o que você precisa, sabe o que Ele vai te dar, sabe o seu nome e não erra o endereço. A bênção que é destinada para você não vai ir para outro, ela cairá na mão do Filho amado de Deus, que é você, em nome de Jesus. Um filho e um nome que é permanente, nunca desaparecerá. O nome de filho amado de Deus nunca desaparecerá da sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração e falar, eu sou amada por Deus. Eu sou curado por Deus. A minha família é curada. Eu sou feliz. Deus me ama. Eu sou amado. Irmãos, o grande problema dos cristãos que se desviam não diz respeito ao fato deles saberem que amam a Deus, mas é o fato de não saberem que são amados. Porque muitas vezes nós dizemos e aprendemos desde cedo, não, eu amo a Deus, e aquilo fica no nosso coração, mas o que leva pessoas a se afastarem do Senhor é a incapacidade de saberem que são amadas. Isso diz respeito à orfandade. E é por isso que a encarnação de Jesus, que nos traz comunhão, ela fala tanto a respeito disso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não à toa, né? Está dizendo que em João capítulo 7, versículo 37, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Não à toa, Jesus em João capítulo 8, versículo 12, diz, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Não à toa, em João capítulo 6, versículo 51, o Senhor diz, eu sou o pão vivo que desce do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para o mundo é a minha carne. Não à toa em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não à toa, em Isaías 57, versículo 15, a Bíblia nos diz, o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com de espírito oprimido e humilde, dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Ei, a palavra do Senhor, ela é repleta, ela é lotada, ela é cheia de palavras que dizem a respeito da obra sacrificial de Jesus e de como o bom pastor nos resgata para uma vida de abundância, para uma vida de cura, para uma vida de libertação, para uma vida de comunhão.
Você não precisa mais estar desgarrado ou desgarrada. Você não precisa mais carregar um peso que você não consegue suportar. Você não precisa mais sentir sede por outras doutrinas, porque o próprio Senhor te chama de filho e filha. E além de filho e filha, Ele te dá um nome que é só seu. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. É você e Jesus curando você. Oh, aleluia. Agora, na morte, Jesus nos dá a redenção. Enquanto na encarnação Ele nos dá a comunhão, na sua morte Ele nos dá a redenção. Ou seja, irmãos, na encarnação de Jesus, Ele veio nos mostrar como nós nos tornaríamos agradáveis a Deus. O amor do Pai por nós. Jesus veio nos mostrar que Ele é um bom pastor. E ainda que Ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, nos dando a salvação, a justificação, a redenção, a obra de Jesus já seria maravilhosíssima por nos apresentar um Pai, um Deus que está disposto a cuidar de nós, e está disposto a nos dar paternidade, identidade. Mas é na morte de Jesus que Ele nos compra de fato para esse Deus bondoso. É na morte de Jesus que Ele conclui esse primeiro passo da comunhão dizendo: ei, vocês querem fazer parte desse reino poderoso em que vocês não sentirão mais sede, em que vocês serão cuidados, em que o fardo de vocês será trocado por um fardo mais leve, em que as culpas e as transgressões de vocês serão lançadas no mar de esquecimento? Aí as pessoas falam: eu quero esse Deus, eu quero esse Pai, então eu vou morrer pelos pecados de vocês, para que no meu sangue vocês sejam lavados, remidos, purificados e santificados. Não à toa, em Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ei, os nossos pecados que Satanás lançava no nosso rosto, como disse o Ezequias, é porque eu estava lendo Ezequiel. Até parei de pregar agora. Irmão, vocês já ouviram essa história de um irmão que estava... Isso aí eu ouvi em 2002, quando eu me converti. Era um pastor jovem, fazendo um parêntese aqui, né? Ele estava pregando, aí ele foi falar o nome de Davi, falou o nome de Moisés, corrigiram ele: não é Davi. Falou: eu não quero mais pregar não. Soltou o microfone e foi embora, né? São aqueles pregadores que pregam decorado, né? Aí ele estava com a mensagem toda decoradinha. Aí ele estava naquele poder, naquela história. Aí ele foi falar: o rei Moisés. Aí falou: não, é rei Davi. Falou: não quero mais pregar não. Foi e desceu. Só Jesus na causa, né? Mas Ezequias. Não à toa ele diz: e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Ezequias falou na canção que Deus estava lançando os nossos pecados. Esse é o poder da morte de Jesus que nos traz redenção. E acrescenta em Hebreus capítulo 10, versículo 17: nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Nós somos chamados para uma redenção, para um novo nome na comunhão de Cristo, mas na redenção que representa a morte de Jesus, nós temos os nossos pecados anulados. A culpa que era sobre você, do seu passado, das suas transgressões, ficaram para trás. Aleluia. Miqueias capítulo 7, versículo 18 a 20 diz: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem. Quantos aqui são comprados por Jesus? Aí está dizendo: os pecados estão esquecidos, porque você pertence ao Senhor. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós. Esse é o bom pastor. Pisarás nossas maldades sobre os seus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar.
tu mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e Jacó, nossos antepassados. Ei, o profeta Miqueias, que eu nem sabia que tinha na Bíblia esse nome Miqueias. Tô brincando, irmãos. Mas é um dos profetas menores e a gente não vê muitas pregações, mas ele tem esse texto de redenção muito poderoso, dizendo que a fidelidade e o amor, muito tempo prometido, chegará sobre você. Está dizendo que o amor do Senhor lançará os nossos pecados debaixo dos pés do Senhor, dizendo: ei, o seu pecado fica enterrado, mas você, eu levanto com mão forte e mostro o meu amor para você. Aleluia, glória a Deus. Logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida se acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. E por último, obrigado, Wellington. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Fala comigo, restauração. É um dos aspectos da redenção. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, isso já aconteceu, ele terá muitos descendentes. Os descendentes do Senhor, as ovelhas do seu aprisco, os filhos e filhas estão aqui nessa manhã. Mas ainda existem muitas ovelhas perdidas que nós temos que alcançar em nome de Jesus. Os 5.000 que vão lotar aquele novo templo, eles serão ovelhas chamadas e remidas. E por último, eu falei da encarnação que nos traz comunhão. Falei da morte que nos traz redenção e a ressurreição nos traz propósito. Deus não quer apenas nos chamar para um novo reino, Ele quer que nós tenhamos uma chamada, uma missão e um propósito. Não à toa Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, e eu quero que você receba isso, dizendo: é para mim. Enquanto eu estiver falando, você diz: é para mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Essa é uma manhã em que o Senhor está distribuindo autoridade, poder e propósito para os seus filhos em nome de Jesus. Mais uma vez ele disse: paz estejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Você tem autoridade para falar em nome do seu Pai, em nome de Jesus, para perdoar pecados e dizer: em nome de Jesus os teus pecados estão perdoados. Para reter aquilo que está nos céus para a sua vida em nome de Jesus. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu glória. Romanos capítulo 8, versículo 19 e 21. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar a salgá-lo outra vez? Será jogado fora e pisado. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido esconder uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E por último, 1 Pedro 2, versículo 9 a 10, que é um texto que eu amo. Sabe por quê? Porque na minha antiga visão gnóstica, né? A minha visão formatada, eu achava que eu era constantemente um pecador buscando a santidade. Mas
nessa nova criatura que nós somos, em 2 Coríntios, nós descobrimos que vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se coloque de pé nessa manhã. Sabe, irmãos, tudo que eu falei aqui foi para que você saiba que você tem uma identidade de filho e filha de Deus. E você tem o seu próprio nome com o Senhor, em que Ele conhece você e Ele diz para você com um nome específico e próprio que jamais será apagado. E eu quero dizer também nessa mensagem que você não é um pecador miserável, que você é um pecador o tempo inteiro perdendo a sua salvação, dizendo ou pensando: nossa, quantas vezes eu já perdi a salvação nessa semana ou nesse mês. Porque aqui nos está dizendo que nós somos nova criatura em Cristo. E que enquanto nós estamos nele, os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. E a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos perseguem. Porque o nosso pastor, ele cura as nossas feridas. Ele tira o excesso de lã que nos impede de locomover no reino espiritual. Ele nos dá um novo acesso à santidade. E essa santidade que está chancelada em nós pelo sacrifício de Jesus, para o qual em Isaías 53 diz que o Senhor agradou moê-lo. Ele nos dá uma nova vida. Você não é um pecador buscando a santidade, mas você é um santo fugindo do pecado. O poder da morte, o poder do pecado, o poder da transgressão, o poder da falha não tem mais autoridade sobre você, porque sobre você foi dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para ligar as coisas do céu na terra, e você tem um novo passaporte de filho e filha amada de Deus. Portanto, nessa manhã, que você possa renunciar a toda orfandade que veio sobre você dizendo que você não tem um pai, ou que os seus pecados eles são grandes demais para fazerem você chegar diante de Deus, e você possa se considerar um filho e filha amada do Senhor. Nessa manhã eu te convido a levantar um altar de adoração. Eu te convido a se ver como filho e filha amada de Deus, a renunciar às obras da carne e viver uma nova vida para o Senhor, em nome de Jesus.